Shalom, shalom, bom dia, Boker Tov, que seja uma manhã abençoada para todos. Eu quero compartilhar um versículo da palavra do Senhor, da palavra do Criador, palavra de Deus através do seu profeta Yeshayahu, Isaías, né? Que se encontra no capítulo 59, no versículo 1, que diz assim, estou lendo aqui uma versão da Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica, uma versão muito boa, muito próxima do original, né? E diz assim: Eis que não se encurtou a mão do Senhor, impedindo de salvar, nem endureceu o seu ouvido, impedindo de escutar. Foram vossas iniquidades que vos separaram de vosso Deus, e vossas transgressões o fizeram ocultar de vós sua face, para que não vos possa ouvir. Porque manchadas de sangue estão vossas mãos, e de maldade vossos dedos. Mentiras foram pronunciadas por vossos lábios, e malícia murmura vossa língua. Então, temos aqui uma breve especificação, né, dentro da palavra, por que em algumas circunstâncias se parece que Deus se oculta do homem, né, do ser humano, e de fato não existe nenhum momento em que Ele não nos perceba, não esteja ao nosso lado, nos guarde, nos livre, porque de fato tudo está existindo e existe porque Ele quer, porque Ele assim deseja, mas o que de fato Ele quer é que nós venhamos reconhecer nossos erros, porque muitas das vezes nós somos privados de alguns benefícios, né? E isso vem porque de fato nós erramos. É interessante que dentro do conceito judaico, dentro das fontes judaicas, existe um conceito chamado kelipá. Kelipá é uma casca. Kelipá traduzido seria casca, uma casca de impureza. E quando nós cometemos pecados, que seja de maledicência, que seja de qualquer origem, de ordem sexual, enfim, de todas as sortes de pecados que existem, nós criamos uma kelipá, uma casca de impureza que nos envolve e que faz com que nós estejamos privados da presença de Deus, privados, é como se estivesse separado, né? Impedido, bloqueado. E é assim que acontece, né? Então, o que é preciso fazer? O que é necessário fazer? Primeiramente, quando alguém peca, essa tal pessoa, ela por conhecer Deus e saber que existe um Deus que anela por um relacionamento com ela e que o pecado impede esse relacionamento, nós precisamos fazer techuvá. Techuvá em hebraico significa retorno. Poderia ser traduzido também como arrependimento. Se arrepender, né? Se a gente pegar no conceito grego a palavra arrependimento, né, que é a palavra metanoia, que seria mudança de mente, ou seja, a pessoa está indo em uma direção que ela sabe que não é a direção correta, porque ela saiu do caminho, né? Porque ela cometeu uma haverá, um pecado, e ela saiu do caminho correto, do caminho da bondade, do caminho da sinceridade, da verdade, e ela se afasta. Então, ela precisa retornar, ela precisa fazer techuvá. Então, ela precisa buscar a Deus, se colocar diante dele humildemente, confessar o pecado, especificar o pecado que ela cometeu e se arrepender e se comprometer a não fazer mais, né? E também existem outras formas, né, de a pessoa poder buscar reatar essa conexão com o Criador. Então, eu queria falar sobre um conceito chamado Tikkun, né, que eu aprendi estudando com o meu rabino e nas fontes judaicas,
Tikkun significa correção, né? Existe esse conceito que nós precisamos fazer essa correção, né? E tem um conceito chamado Tikkun Maklali, que é um conserto geral, seria espécie de um remédio geral, que foi revelado no século XVII, para um grande rabino chamado Nachman, Rabi Nachman de Breslev. Breslev é a cidade onde ele nasceu. E são uma sequência de salmos que é como se fosse uma chave mestra que abre todas as portas e que faz uma retificação na alma da pessoa. É como se fosse uma ferramenta de profundidade, uma ferramenta que permite que a pessoa conecte-se na parte mais profunda de sua alma e ali faça uma limpeza, né? Esses salmos são, vou falar para você na sequência, né? São 10 salmos, que é o Salmo 16, Salmo 32, 41, 42, 59, 77, Salmo 90, Salmo 105, Salmo 137 e o Salmo 150, que é o último dos salmos, né? Esses salmos sendo lido, pode ser lido diariamente por um período, né, dos 10 dias. Mas claro, não é só ler, não é só recitar da boca para fora, é sem colocar a sua emuná, a sua fé, a sua kavaná, a intenção, porque você chega diante do Criador, se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu do seu pecado que você cometeu, e agora você vai recitar esses salmos com a intenção de que seja limpado todo resquício de pecado, tudo aquilo que faz com que a gente seja privado da presença divina, né? E Deus, ele sendo um Deus bom e um Deus misericordioso, né? A misericórdia dele é que nos mantém, que nos faz com que acordemos toda manhã, todos os dias de manhã. Ele é um Deus que perdoa os pecados, perdoa, e ele faz com que nós possamos ter novamente essa comunhão com ele, essa conexão, né? Então, vale a pena você pegar esse conceito, pesquisar, né? Estudar sobre esse assunto, porque isso é de fundamental, é fundamental para a nossa vida, né? Porque a vida ela não só se limita a esse mundo. Quando cumprimos a nossa missão aqui e seguimos a nossa jornada, a jornada da alma, então nós estaremos diante de Deus ainda num outro plano. E nós precisamos trabalhar aqui, né, essa questão de retificar, de corrigir a nossa alma, de corrigir nossos erros, nossos pecados, né, e buscarmos em Deus o perdão, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, que assim seja, que você que ouvir esse áudio, eu não sei aonde você vai estar, em que situação você se encontra, mas que você entenda que Deus está zelando por cada um de nós e disponibiliza para nós recursos espirituais, ferramentas para que nós possamos fazer nosso retorno, né? Retornar para Ele, buscando a presença dEle em verdade, em sinceridade, com humildade no coração, entendendo que se não fosse a boa mão dEle, nem aqui nós teríamos chegado. Se aqui estamos, que seja então para a honra e para a glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra. Que assim seja para todo o sempre. Amém. E obrigado.